Olá, me chamo Camila e vou falar um pouco sobre o livro Gestão do Amanhã. O livro Gestão do Amanhã é considerado uma das melhores leituras de 2018 por muitos leitores. Ele traz mudanças na forma de pensar, de ver o mundo e de como construir uma empresa de sucesso. Começa falando sobre o Jetson, desenho futurístico onde se tem um pai, uma esposa, 2 filhos, um cachorro e uma faxineira, que é um robô. Dá uma referência do desenho construído uma metáfora ao que vivenciamos nos dias atuais. Na parte histórica, relata as revoluções industriais, onde a primeira revolução industrial teve início no século XIX, de 1790 a 1850. A segunda revolução foi no século XX, 1660 a 1905. A terceira revolução industrial se deu em 1960 a 1970. Por fim, a quarta revolução industrial em 2016. No livro também fala sobre o Peter Drucker, um dos principais pensadores da administração, que revolucionou a forma de pensar, colocou o trabalhador no centro da empresa, deixando de ser uma despesa e se tornando recurso ativo. Também se encontra relatos de outros pensadores como o Edward Deming e Joseph Juran. Relata a ascensão do mercado de consumo a partir da década de 1960, onde teve o crescimento do consumismo e como as empresas começaram a liderar. A forma que as empresas viam o cliente na década de 1960, 1970 e 1980 e o funcionamento do mecanismo de negócios. Os outros autores explicam com detalhes como aconteceu a terceira revolução industrial na década de 1960, até chegar à quarta revolução industrial. Também se encontra no livro uma passagem importantíssima que os autores também falam, é a Lei de Moore, um dos fundadores da Intel, que diz que todos os processamentos que possuem microchip, ele evolui em média 18 meses. São por conta disso que temos celulares, computadores, carros incrementados na teia tecnológica cada vez mais potentes, porque isso dobra a cada 18 ou 20 meses. O livro também traz relatos dos novos desafios que nós iremos enfrentar e que as grandes empresas também poderão enfrentar. A mudança de pensamento abrupta, os autores colocam que a quarta revolução industrial ela não é uma continuidade das demais, é algo novo, nova era, totalmente diferente das 3 primeiras. A era digital, impulsionada e potencializada pela internet, é a inteligência artificial. Olá, meu nome é Erlane e eu vou falar sobre o primeiro e o segundo capítulo do livro Gestão do Amanhã, cujo primeiro capítulo ele fala sobre o futuro não é mais como era antigamente. Não existe outro momento mais vibrante na história recente na humanidade. Um ambiente repleto de desafios reserva oportunidades até então não mapeadas. O mundo está em aberto, a vida está em aberto, o que fez empresas como Netflix e Uber assumir o lugar de companhias e modelos de negócio aparentemente consagrados e indestrutíveis.
o que nos reserva o futuro. Embora muito se tenha falado sobre esses players do mercado, ainda há muita dúvida sobre como será o futuro do mundo corporativo, com seus diversos modelos de empresas e negócios, muitos dos que se consideram inabaláveis. O fato, porém, é que o mundo passa por mudanças em todas as áreas. Hoje coabitam no mesmo momento o novo representado pelas novas tecnologias, inovações e rupturas. Pela primeira vez, o mundo físico, digital e biológico está no mesmo ambiente. Existe uma nova perspectiva de mundo, é a versão da quarta revolução industrial. O problema é que para essa nova versão não existe manual de instruções, visto que seu funcionamento está sendo construído de acordo com o seu uso. Ninguém tem condições de prever o futuro, a incerteza é uma realidade inegociável. Uma das chaves do sucesso do novo mundo é aprender a desaprender. O capítulo 2 ele fala sobre qualquer companhia desenhada para ter sucesso no século XX está destinada a fracassar no século XXI. Magaldi e Salib Neto, neste capítulo, vão discutir sobre os riscos e as dificuldades que o ser humano tem em não perceber e se preparar para o ritmo de como essas mudanças tecnológicas vão acontecer. O atual momento da nossa sociedade pode ser resumido pelo pensamento darwinista evolutivo. Não basta ser forte e grande, vence aquele que melhor se adapta ao ambiente. Por não enxergar isso, diversas empresas que eram verdadeiros impérios sucumbiram ao sucesso de outras pequenas empresas mais poderosas. Elas, pequenas, mas poderosas, organizações que souberam aproveitar o que o momento lhes oferece, seguindo por caminhos alternativos. No entanto, todas devem se preparar as bases de seu negócio para serem completamente transformadas a qualquer momento, a fim de garantir a própria sobrevivência nesse mundo louco que vivemos. Uma frase que eu deixo é: formado é coisa de passado. Esteja sempre em formação. Não fique estagnado. O maior risco é não correr risco, porque se você não sair da sua zona de conforto, se você não procurar cada dia aprender, não prestar atenção no movimento, nas mudanças, estamos num mundo totalmente de mudanças. Você vai ficar no meio do caminho, principalmente para o mundo dos negócios. Se você não se adapta à realidade da nova tecnologia, a sua empresa vai falir e você vai ficar pelo meio do caminho. Então, não podemos ficar estagnados, temos que viver em constante aprendizado. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos.
Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90-95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100.000 quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Eu falei com um monte de engenheiros da Volkswagen e da Audi. Eles estão completamente aterrorizados com a Tesla. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidade de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Existe um aplicativo chamado Moody's. Significa estados de humor em português. Ele já é capaz de dizer em que estado de humor você está. Até 2020 haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade e quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos e agora é de 80 anos.
Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Educação. Os smartphones mais baratos já estão custando $10 na África e na Ásia. Até 2020, 70% de todos os humanos terão um smartphone. Isso significa que cada um tem o mesmo acesso à educação de classe mundial. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! Meu nome é Gilberto, sou graduando em Arquivologia na UEPB. Primeiro período. Vou falar do livro Gestão do Amanhã, capítulo 3. Gestão do Amanhã, capítulo 3. Os modelos de gestão na 4ª Revolução Industrial. Esse livro é considerado entre a crítica especializada um dos livros revolucionários no que se diz respeito a novos métodos de gestão. O capítulo inicia fazendo uma metáfora entre o Titanic e as corporações, onde os músicos são relacionados aos executivos e o naufrágio associado às transformações pelas quais a sociedade passa. Isso remete aos empresários, executivos e empresas que insistem em desenvolver um método ultrapassado de negócio, observando o avanço tecnológico sem fazer qualquer esforço para se adaptar e ingressar nessa nova era. Segundo Peter Drucker, a cultura devora a estratégia todos os dias no café da manhã das organizações. Essa afirmação é diretamente relacionada ao comodismo das grandes empresas, que, como diz metáfora no início do capítulo, observam a água inundando o convés e permanece na mesma rotina, sem novas estratégias e iniciativas, colocando em risco suas ações e negócios. Essa rotina tem um risco em suas ações, voltada à sustentabilidade de longo prazo e seus negócios. Mais uma vez, é necessário recorrer à tese da vantagem, tão peculiar em um ambiente com um conceito consagrado, uma reflexão nos modelos da realidade atual. Muito tempo foi usada a tese: quanto mais vende, cria um ciclo virtuoso, menor preço, as vendas aumentam, assim baixa mais os preços. Assim nasciam grandes empresas com monopólio do mercado. Podemos citar a Ford, que tinha toda uma rede de empresas que manufaturavam a matéria-prima nos seus produtos finais. Tratava-se de um modelo estável e previsível. Com a tecnologia e a comunicação, no entanto, gera uma ruptura importante nesse modelo de gestão. A economia de escala só era possível mais venda, menor custo. Agora, a economia vê uma nova perspectiva. Não é mais ter o controle total da cadeia de valor. O novo modelo de gestão agora gera ter uma influência em uma rede composta por clientes e parceiros. Quanto mais interações, assim gera mais valor. Um exemplo é a BMW. Reconhecendo a limitação do seu know-how, iniciou uma parceria com a Intel no desenvolvimento dos automóveis autônomos. Outro exemplo é o Google, que antes era um site de busca, agora criou a Alphabet, um holding para reunir todas as organizações geradas a partir do Google. A 4ª Revolução Industrial é a transição em direção a novos sistemas que foram construídos sobre a infraestrutura da Revolução Digital. Encontro de gerações é do virtuosismo desse encontro que sairão as melhores soluções para lidar com todos os desafios provenientes da 4ª Revolução Industrial. A metáfora do encontro das gerações não se aplica apenas às pessoas, mas também às empresas. Existe uma oportunidade única de geração de valor ao se integrar startups de alto potencial com organizações já consolidadas.
Agora vocês vão ver um vídeo criado pelo Senai. Muito se fala sobre a indústria 4.0, mas o que é? Vamos entender como tudo começou. Até 1784, o comércio era movimentado com produtos manufaturados em casa, em escala artesanal. Uma grande parte desses produtos manufaturados eram os tecidos produzidos em tear manual. Para ganho de escala, a tecnologia a vapor foi adicionada ao tear manual, mecanizando o processo, proporcionando o surgimento da indústria que motivou a primeira revolução industrial. Em 1870, teve início a segunda revolução industrial, destacando-se a utilização da energia elétrica para acionar linhas de produção. Essa revolução foi marcada pela expansão da produção em série, conceito utilizado na linha de montagem do Ford T. No final da década de 60, o controlador lógico programável, CLP, e a eletrônica foram integrados ao controle das máquinas, tornando-as mais flexíveis, avançando com a utilização de robôs e redes de comunicação nas linhas de produção, o que caracterizou a terceira revolução. A quarta revolução industrial, conhecida como Indústria 4.0, começou a ser observada em 2010, devido à demanda de produtos personalizados e o fácil acesso às tecnologias habilitadoras. Assim finalizo o terceiro capítulo. Sou Josiane Fidelis, vou falar sobre o quarto capítulo do livro Gestão do Amanhã, onde ele nos faz uma pergunta. O ensino tradicional de gestão está falido? Livro Gestão do Amanhã, falar um pouco sobre o ensino tradicional, onde este capítulo nos faz uma pergunta, né? O ensino tradicional de gestão está falido? Vou falar um pouco sobre alguns subtemas. O primeiro é o contexto sobre a educação na quarta revolução industrial. O segundo, o modelo de educação atual não está preparado para a nova era. As bases de uma nova filosofia de educação para um novo mundo. E quarto, como consequência de tudo. No primeiro, como já falei inicialmente, o contexto sobre a educação na quarta revolução industrial. Aqui eu trouxe uma imagem ilustrativa aqui só para mostrar como foi a evolução de todas as revoluções. E até chegar na 4.0, que é a que a gente está hoje, né? A quarta revolução industrial, onde ela é baseada em sistemas. Olá, vou apresentar aqui para vocês, de forma bem geral, o capítulo 5, o papel do líder na quarta revolução industrial, do livro Gestão do Amanhã. Em linhas gerais, as ideias do autor que encerra a obra, esse livro é importante não só para o pessoal da área da administração, mas para quem busca um crescimento pessoal e profissional, que é o principal foco dos indivíduos. Fica muito claro a importância que um líder desempenha nas organizações, e ele deve possuir uma postura, competência e habilidade ativas para que as organizações atinjam um sucesso tão desejado. E para que isso seja alcançado, um longo caminho deve ser percorrido. O status quo, comentado pelos autores, é uma expressão em que, no nosso entendimento, é a situação em que as coisas estavam antes, acompanhada das palavras mudar, manter e defender, capaz de perceber as mudanças que ocorrem no ambiente, no mercado, na sociedade, e como resultado dessa gama de características, consegue dirigir negócios com menos riscos de insucesso. O startup
para alguns especialistas, significa um grupo de pessoas trabalhando com uma ideia diferente, que aparentemente poderia fazer dinheiro. Além disso, a startup sempre foi sinônimo de iniciar uma empresa e colocá-las em funcionamento. O mercado, por sua vez, exige competências que os autores aqui citam 8. O líder como criador, primeiro. O líder como criador do futuro. Segundo, pensar bold. Terceiro, o propósito transformador massivo. Quarto, o líder como um tomador de riscos. Quinto, o líder como entendedor da lei de Moore, plataformas e novas tecnologias. Sexta competência, foco no cliente. Sétima competência, a capacidade de fazer grandes perguntas. E a oitava, o líder como conector, capaz de tornar um líder de sucesso em qualquer segmento. Uma boa gestão propicia a estabilidade da organização, apto a mantê-la no topo do sucesso, buscando cada vez mais inovações, sem deixar espaço para velhos hábitos e improvisações. Como é importante o papel de um líder? Ele deve ser corajoso, inovador e sempre não estar conformado com a situação do negócio. Está sempre estudando, se capacitando, disposto a aprender. Deixar seus preconceitos de lado. Privilegiar uma boa relação com os colaboradores. Ser humilde. Usar a tecnologia disponível para a mola mestra da quarta revolução industrial. Os autores ainda defendem que uma das características de um líder é ser ousado, que no capítulo cita o pensar bold, explorar o máximo da tecnologia, atrair pessoas com os mesmos propósitos para que juntos sonhem o mesmo sonho. Nós estamos querendo saber o que está acontecendo com o mundo. Tudo está mudando. A própria ideia do ser humano como algo natural é um conceito que realmente vai mudar. Nossos corpos serão tão high-tech que não seremos capazes de realmente distinguir entre o que é natural e o que é artificial. Dentro de nossas próprias cabeças está o mais complexo arranjo da matéria do universo conhecido. Você pode se perguntar, podemos chegar a ser super-humanos? A quarta revolução industrial.
A Revolução Industrial original foi impulsionada pela descoberta de que você poderia usar os motores a vapor para fazer todos os tipos de coisas interessantes. Isso foi seguido por resoluções adicionais para eletricidade, computadores e tecnologia da comunicação. Estamos agora nos estágios iniciais da quarta Revolução Industrial, que está unindo sistemas digitais, físicos e biológicos. Algo sobre a quarta Revolução Industrial é que isso não muda o que estamos fazendo, mas nos muda. Com a capacidade de visualizar a atividade cerebral através de um dispositivo EEG que nos dá acesso a nós mesmos de uma maneira que nunca antes imaginamos. Ele abre a caixa preta que é o cérebro e permite-nos realmente ser capazes de perceber uma identidade que seja uma mera aspiração. Existe agora uma base científica para os efeitos referente à atenção plena do genoma sobre o envelhecimento biológico, e quando a mente humana se conhece, então você obtém o potencial para um novo renascimento que reestrutura-se em termos da nossa relação com a vida, a nossa relação com o planeta, a nossa relação com o trabalho. Precisamos de um modelo econômico diferente, e por isso eu não quero dizer o capitalismo versus comunismo. O que eu estou falando é uma mudança no sistema ao longo das linhas das duas grandes alterações que ocorreram no século XX. A escola keynesiana estava com um maior foco em saúde e educação, e ao papel do governo trabalhando com as empresas. E então uma reação contra, no final do século, o neoliberalismo, cujo foco estava na liberdade de comércio e livre mercado, e não a participação do Estado no caminho. Precisamos de uma mudança para um novo sistema que nos permitirá satisfazer as necessidades básicas de cada ser humano no planeta, tendo como objetivo fundamental não o crescimento por si só, mas na maximização do bem-estar humano. E a história nos diz que uma mudança de valor é desencadeada pela criação de uma nova história sobre como queremos viver. Eu vejo a economia circular como algo que se encaixa em estreita colaboração com a meta da humanidade para ser inovadora, criativa e sempre progredir. Podemos usar o rastreamento de ativos, podemos usar a impressão 3D para permitir que esse modelo econômico de materiais e alimentação volte à economia e realmente desdobrar o crescimento. A razão pela qual nós vivemos em cidades é diferente hoje do que era há 10 mil anos. Mesmo que tenhamos redes nos conectando, ainda queremos ter lugares onde nos encontramos pessoalmente. Isso significa que os locais onde trabalhamos e vivemos estão muito próximos entre si. Uma cidade onde não precisamos ter grandes cadeias de abastecimento para produzir coisas, onde muitas coisas podem ser de origem local, graças à impressão 3D e robótica. Se somos capazes de fazer algo para transformar as cidades, para torná-las mais eficientes, em seguida, o impacto pode ser enorme. Pense sobre a perspectiva de se livrar do plástico. Nós não só devemos ser inspirados ou informados por natureza, mas, na verdade, usar organismos naturais para projetar produtos e peças de construção. Só que, em vez de variar as propriedades do material, estamos variando funcionalidade biológica. O design é fundamental hoje, é o primeiro sinal da intenção humana. A questão de acrescentar qualidade à quantidade não é simplesmente uma questão de circular coisas que são potencialmente tóxicas. Ele está circulando coisas seguras, coisas saudáveis para todas as gerações. Portanto, o objetivo já não é eu quero ser menos ruim, menos monótono, menos inseguro, menos injusto. Trata-se de um mundo diversificado, seguro, saudável e apenas com ar limpo, água limpa, solo limpo, energia limpa. Estamos lutando para preservar o nosso clima frágil de danos irreversíveis e devastação de proporções inimagináveis. A Revolução Industrial original era uma revolução energética. Eu gosto de pensar nisso como uma espécie de bookending, de um período da história humana durante o qual usamos os combustíveis fósseis. E funcionou bem para nós por um longo tempo, mas agora temos que dar um fim nisso. Temos as tecnologias energéticas para alimentar as nossas civilizações, solar, eólica, biomassa. Então a pergunta é, como é que vamos chegar à integração na rede? Talvez o vento esteja soprando na Dinamarca, o sol esteja na Alemanha e agora você pode passar aquela eletricidade através de uma rede integrada. Você pode fornecer energia a todos os que precisam dela e você pode fornecer energia em todos os momentos.
Caminhando por aí você vê coisas diferentes, coisas unidas ao corpo. Eles usam um monte de coisas que os ajudam a levantar e mover as coisas para o carro. Nós apenas sentamos lá e programamos alguma coisa, e eles têm sua própria mente fixada para seguir em frente e fazer tudo. Em seguida, como seres humanos, nós apenas entramos e damos um passo extra para ajudar a tecnologia. Não é a solução para tudo. Há definitivamente um monte de operações nas quais pessoas têm melhor desempenho. Mas para as aplicações certas, a robótica é uma grande melhoria no processo. A previsão de 5 milhões de empregos perdidos em 2020 para a tecnologia é grave. Mas não é a questão principal. Construção, manufatura, serviços, saúde pública e educação. Essas indústrias ainda existirão. A principal questão é qual será o futuro do trabalho. Como é que vamos definir o trabalho? Como vamos compartilhar a riqueza? Do ponto de vista do trabalho ou emprego, agora nós calorosamente precisamos de uma nova educação ou uma nova formação. Trabalhamos com o mundo em movimento. Primeiro robótica, tentando encaminhar o melhor possível estudantes para o 3º grau. Em todo o caminho até o final do ensino médio, tivemos os alunos fazendo veleiros. Então nós tivemos uma corrida para ver a rapidez com que podiam se mover. Eles voltavam e diziam: "Eu vi o que aconteceu, eu vou mudar isso." Isso era com os alunos do 3º ano. Acabo de dar um prêmio para um jovem de 18 anos que descobriu algo realmente muito único. Ele apresentou como obter melhor produtividade e melhores rendimentos para as sementes de milho. E assim ele basicamente veio com a ideia de que se você perfurar essas sementes, você vai ter mais alimentos. E você pensa sobre isso, mas ele não foi para a universidade. Então como é que ele conseguiu todo esse conhecimento? E ele me disse: "Quer dizer, eu tenho assistido o YouTube desde os 12 anos de idade. Eu estou tão interessado, eu vi tudo sobre isso, eu li tudo sobre isso." O mundo está realmente aberto para a aprendizagem. A coisa é como você dá o incentivo para os seus filhos para fazer isso. É esta a capacidade da tecnologia digital para mudar os resultados, para realmente capacitar as pessoas em todo o mundo, criar um crescimento mais equitativo, porque eu acho que o mundo precisa disso. A 4ª revolução industrial tem a capacidade de fazer as desigualdades ficarem visíveis e torná-las menos aceitáveis no futuro. E espero que para reunir e angariar apoio político também, para tomar a decisão necessária para reduzir a lacuna. Os seres humanos sempre usaram ferramentas, mas por causa dos recentes avanços da tecnologia, estamos começando a ter máquinas que podem nos fazer maiores de maneiras interessantes. Eu fui a primeira pessoa no mundo a ser capaz de mover voluntariamente minhas pernas enquanto pisava com um robô, excitando o sistema nervoso, utilizando estimuladores elétricos diretamente sobre a coluna vertebral. Nós acreditamos que uma cura será possível se bastante das pessoas certas tiverem a vontade de agilizar o processo de cura da paralisia. Tomamos 2 coisas do paciente. Primeiro, nós tiramos um raio-x tridimensional e extraímos os dados tridimensionais para que possamos fazer uma peça perfeita. E então nós também tomamos uma amostra de tecido adiposo do paciente e extraímos a célula-tronco. Usamos essas células-tronco com este andaime tridimensional que fabricamos. E depois de 3 semanas temos um pedaço de osso pronto para a implantação. Ser capaz de utilizar a edição genoma para compreender as alterações genéticas que levam ao câncer e tecnologias como a entrega correta do medicamento nas células, recebendo moléculas em determinados tipos de células. A emoção sobre sermos capazes de nos mover mais rapidamente sobre esta doença. Mas uma das coisas que eu acho que é tão essencial para as sociedades livres e abertas é a liberdade de pensamento. Até agora, a conversa que temos tido é em torno da liberdade de expressão. Uma vez que podemos acessar os pensamentos das pessoas, temos de criar um espaço que permita às pessoas pensar livremente, pensar pensamentos divergentes e criativos. E em uma sociedade onde as pessoas temem ter esses pensamentos, a probabilidade de ser capaz de desfrutar do progresso é significativamente
drasticamente diminuída. Precisamos assumir responsabilidade em todos os níveis da sociedade, do individual e do pessoal, ao institucional, ao global, para se adaptar a esses desafios e mudanças tecnológicas que estão redefinindo o que significa ser humano. O que significa trabalhar, o que significa ser completamente incorporado neste mundo. As pessoas sempre me perguntam se sou otimista ou pessimista. A tecnologia existe, mas como entrar e implementá-la na escala que precisamos? E há um preço que as pessoas podem pagar. Embora tenhamos problemas cotidianos que temos de resolver, temos de encontrar um caminho de lançar as bases para as inovações de amanhã.